aí galera, aqui é Carnes de Animes e voltamos mais uma vez com o Baki, mais especificamente para estar falando aqui de Baki Gaiden Scarface, que finalmente saiu do hiato e com essa retirada de hiato aí, ele voltando a ser lançado, eu finalmente pude trazer aqui a nova saga. A saga da traição vai começar, esse será o primeiro capítulo dela, no caso mais especificamente o capítulo 52 aí da obra, então vamos para essa saga que eu estou muito animado para trazer aqui. Espero que vocês curtam, que vocês possam acompanhar. Vou estar tentando focar em Scarface agora até chegar no capítulo final que foi lançado recentemente. Beleza? Então deixa a resenha, deixa eu rolar e se bora pra história. E aqui estamos com o início do capítulo. Capítulo 52, onde dá início à nova saga que se chama Sinceridade. E nessa etapa da história, vemos que se é contado e narrado. Se fala que durante a manhã de neblina, o grupo Fujiki estava sob séria tensão. Naquele dia, 57 executivos se reuniram em uma reunião de rotina e o teste final de um projeto idealizado por eles estava prestes a ser feito. Naquele momento, todos se reuniam juntamente com Hanayama, onde será dito que aquele plano era exatamente este. O plano era justamente usar Hanayama para um teste, onde se era dito que, dada a situação instável que já dura há algum tempo. E assim, o Hanayama olhava e dizia, então é isso. E naquela hora ele viu um grande jipe, um carro perfeitamente bem armado e blindado para proteger quem quer que estivesse dentro, onde se era falado. Um carro blindado excepcional será apresentado ao chefe. E ali, os demais começavam a olhar naquela situação e se era contada toda a história do que tinha acontecido. E se era dito. O planejador presidente da família Gokumon, da terceira geração, Toramasa Nakamura, pediu isso e todos os 57 executivos responderam imediatamente. Não importa o grupo, todo grupo tem uma situação financeira difícil. Apesar disso tudo, ainda assim, todos se reuniram o pouco dinheiro que tinham, enquanto pensavam em seu general. Todos os membros do grupo Fujiki se reuniram e responderam. E assim vemos, que eles estavam indo em uma espécie de empresa, onde aquele que apresentava dizia, que surpresa incrível, seu veículo é muito lindo, é verdadeiramente incrível. E ainda fazendo um marketing, o Jesse Glepp, que era o presidente da empresa que estava desenvolvendo um protótipo para proteger o chefe ali dos Yakuzas do grupo Fujiki, dizia, por esse motivo suas orações foram atendidas, o chefe agora está em boas mãos, por favor dê uma olhada, a moldura, o vidro, falando sobre aquele carro magnífico, e dizia ainda sobre o seu chassi e tudo de mais alta qualidade que ele tinha. Até fala sobre os pneus que tinham sido manuseados pela indústria pesada da Sadaoka. É o número 1 daquele tipo de composição. E falava sobre as suspensões que tinham sido desenvolvidas na empresa dele. E é aí que nesse momento vemos que ele ainda vai explicando mais ainda, fazendo o seu marketing e dizendo, parece bom, certo? Este carro definitivamente não vai quebrar. Mesmo que seja atingido por uma bazuca ou se pisar em uma mina terrestre, tudo ficará bem. Você correrá confortavelmente por qualquer zona de conflito. Impressionante, certo? Isso não é mais um carro, é uma fortaleza galopante. Todas aquelas promessas deixaram eles um pouco intrigados, onde até mesmo iam para uma sala de reunião. E ali um deles dizia, não, piadas à parte, nós apenas queremos seriamente proteger nosso chefe. Eles já haviam entendido que tudo aquilo era piada, até mesmo o homem começava ali a frangir a testa e dizia, sim, não, quero dizer, não importa o quão forte você seja, ele ainda permanecerá inabelável. E assim, vemos que um dos Yakuza falava, tudo bem se fosse verdade, mas Hanayama não é humano. E naquele momento, aquilo abriu os olhos do homem, onde dizia, será que ele é um gorila? Ou seja, naquele momento, talvez um gorila conseguisse destruir o carro? O que será que esse marqueteiro estava escondendo? E é aí que nesse momento,
o Hanayama chegava, tirava seus óculos e logo se era anunciado um punho gigantesco contra um carro blindado, onde até mesmo se é dito: para a prova final será feito um teste de resistência. Se o escudo mais forte que você fez for esse carro, então a lança mais forte do grupo Fujiki é este especialista em luta. Isso são eles falando do Hanayama, onde se prepara, onde até mesmo se é dito algumas especificações, né? Que ele é o segundo da geração Hanayama, o segundo a ser o presidente, e também ele é o quinto da geração Fujiki, o capitão. E assim vemos que ele começa a se preparar, todos estão assistindo, e será dito: é impossível de medir. O aperto desse homem é muito forte. Se é impossível medir o que isso significa, o soco dele também é impossível de medir. E assim vemos que começa ali uma narração a falar sobre o seu poder, falando que a força de pressão ou força de aperto vezes o peso corporal, e tudo isso enquanto ele vai se preparando e o homem vai ficando nervoso porque vai ser testado ali na frente de todos. E até mesmo um dos Yakuza acaba falando, né, que ele implorava que o carro aguentasse aquilo. Eles tinham gastado demais ali. E assim vemos que a velocidade conjunta com tudo isso que foi falado resultaria em alguma coisa: o poder destrutivo. E assim vemos que o golpe é dado, e quando isso acontece, parte do capô é retirada, uma das portas é retirada, até mesmo o pneu é completamente destruído, até o próprio carro dá uma pequena levantada, e aquilo deixa todo mundo perplexo, onde até mesmo depois disso o homem cai sentado, o outro de joelhos, e assim ninguém imaginava que isso iria acontecer, mas o que aconteceu foi muito terrível, uma destruição absurda daquele carro. E assim vemos que todos ficam observando e entendem que realmente o poder de Hanayama era absurdo, inclusive o próprio criador daquele blindado. E aí que vemos que Hanayama fica olhando serenamente até que diz o seguinte: é isso mesmo? E assim um dos Yakuza começa a falar: é mais ou menos. E é nesse momento que alguns começam a falar, né, que não acreditavam, que só tinha sido apenas um soco. Os outros começavam a dizer, né, que quebrou com um soco, que até mesmo perguntavam, né, ao homem ali, dizendo: você quer que protejamos nosso chefe com isso? Falando, né, que com um soco do Hanayama foi possível destruir aquilo. Então aquilo não era tão forte como ele fez, apresentou para todos ali. E até um dos Yakuza acaba dizendo que isso era muito ruim. E de repente, para finalizar e deixar ainda mais o criador em choque, o carro começa a pegar fogo, né? Dá uma ignição ali pelo poder destrutivo do Hanayama e acaba tocando fogo, e todo mundo fica em choque, o Yakuza também, o próprio carinha ali fica também sem saber o que fazer, muito assustado. E é aí que Hanayama bota o seu óculos e fala o seguinte: ele acaba perguntando, né, se ele tinha enganado eles. E ali os Yakuza começavam a perguntar, né, qual era o significado daquilo, onde até mesmo perguntavam: foi apenas um soco. E você disse definitivamente ia ficar tudo bem. E é aí que o Hanayama fala que vai indo embora, o próprio amigo dele concorda com isso, e vemos mais e mais o pessoal questionando o cara, dizendo que ele tinha dito que não ia quebrar e acabou quebrando, e começam a perguntar como isso teria acontecido, já que ele tinha falado que uma bazuca não seria o suficiente para destruir aquele carro, e como um soco do Hanayama teria tal poder. Hanayama seria o que? Um míssil? E assim acaba essa história, onde fica aquela pergunta: seria Hanayama como uma bomba, um míssil, um foguete, ou simplesmente foi uma tentativa de enganar a Yakuza? Onde até mesmo, né, não se chega a uma conclusão definitiva sobre tudo isso. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. Foi muito interessante esse capítulo, né? Essa história meio que trata de hipérbole, né? Porque a gente tem aí o nome do capítulo falando sobre a sinceridade, né? E a sinceridade que está se falando aqui é sobre a sinceridade dos fatos apresentados pelo aquele cara, né, que está fazendo marketing ali daquele carro blindado.
E também a gente tem toda essa parada, né, que o carro seria como se fosse um tanque, né, que aguentaria bazuca, mina, bomba, tudo, e de repente o carro se destrói facilmente com o golpe do Hanayama, que sim tem um poder de ataque muito grande, já que a gente sabe muito bem que o próprio ali, né, Yanagi já foi capaz de destruir um vidro ali, aquele plástico ali que tem na prisão dele, que aguentava até foguete, né? Então o cara tem a força, a Hanayama também tem muita força. Mas o que deixa claro aqui é que parece que todo mundo estava sendo enrolado pelo desenvolvedor. Não era tão poderoso assim aquele tanque de guerra, vamos dizer assim, naquele Jeep ali de guerra. E assim a Garrett acabou vendo uma hipérbole ou até mesmo não sabemos já o certo. O fato é que Hanayama é muito forte e não duvidaria que ele teria um poder para destruir realmente blindado. Mas não que um foguete, não. Acho que ele não teria capacidade de se tornar um foguete em si, ser uma bomba em si. Mas enfim, quero saber de vocês qual é a opinião sobre isso, o que vocês acham, é uma hipérbole, é uma zoeira, é realmente o cara só fazendo marketing, foi mentira do cara ali, o que foi que rolou? Segundo o Hanayama foi mentira, não era realmente verdade o que ele tinha proposto ali para segurança do chefe. Mas enfim, vamos ficar por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comentando, se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu posto aqui todo dia. Beleza? Valeu, falou, fui!